Olá, boa noite. Por favor, me digam aí se estão me ouvindo bem, como é que tá saindo o som, se está dando interferência. Tá um pouquinho escuro aqui, né? Se eu consigo clarear. Bom, vou marcar aqui nos comentários hoje qual vai ser o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Na verdade, a constelação está sendo bem divulgada, né, nesse período de quarentena, principalmente, assim como as outras terapias, né? Então, tem muita gente perguntando sobre o que é a constelação. Leide, vamos lá, Leide. Já vou te adicionar aqui. Eu só queria, por favor, quem entrou, me dá um ok, um joinha aí se estiver me ouvindo bem, por favor. Como é que tá o som? Então, beleza. Bom, vamos lá. Essa semana eu fiz uma live, na verdade eu fiz um vídeo bem sucinto, explicando um pouquinho sobre a ressignificação emocional, que é a terapia com que eu trabalho, né? E a ressignificação emocional, ela é uma junção de PNL, coach e constelação familiar. Então, a base da ressignificação é a constelação familiar. Então, eu convidei aqui a Leide para esse bate-papo. A Leide é uma terapeuta que trabalha aqui no Valqueire comigo. Eu já fui atendida por ela, inclusive, foi assim que eu a conheci. E foi uma experiência muito bacana. Então, ai que bom! Oi, Reinaldo! Oi, Valquíria! Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então, maravilha! Então, eu vou adicionar aqui a Leide para ela se apresentar e começar o nosso bate-papo. Vamos ver como é que tá aí. Tá aguardando a entrada dela. Bom, e aí, voltando um pouquinho sobre... Ah, entrou. Olá, Vamos falar aqui sobre a meu Deus, peraí. constelação. Leide, tá me ouvindo? E, gente, eu acho que algum problema lá com a câmera dela. Leide, sua câmera Foi, tá agora ligada, foi. hein? Oi, Tá me ouvindo, Ana? Tá tudo bem? Tá ouvindo? Ah, entrou. Vocês estão ouvindo? Não te ouço. Não ouve? Peraí. Ah, Rose, me presta um... Não ouve? Peraí, então. Só um minutinho, deixa eu pegar um fone. Melhorou? Ih, vê se tá bom, Ana. Não? Ih, acho que aqui deu uma ziquezira, Rosete. Não sei o que aconteceu. Ih, e agora? Ouve quem? Oi, A minha Ana, ou você a tá me ouvindo? Leide, Paty? Aê, foi! É! Amém, Jesus. Agora eu tô te ouvindo. Fala pra Saiu. eu saber se eu tô te ouvindo. Tô. Agora Tá? foi. Então tá tudo certo. Todo mundo tá me ouvindo? Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Boa noite, Ana. A Valquíria tá dizendo aqui que o meu som não tá saindo, mas você tá me ouvindo bem, né, agora? Eu tô te ouvindo bem agora. Eu não sei se estavam me ouvindo antes, né? Porque eu tava falando aqui achando que tava todo mundo me ouvindo. Não, mas antes eu tava te Enfim. ouvindo perfeitamente.
Val, o som continua não saindo? Será? Agora são as duas, então beleza. Então agora foi. Tá tudo Então, certo, eu não sei se o pessoal ouviu antes o que eu estava falando, que essa semana eu fiz um vídeo bem curto, bem sucinto, explicando um pouquinho sobre a ressignificação emocional, que com a técnica com qual eu trabalho, que se baseia em coach, PNL e constelação sistêmica, né? Constelação familiar. Que tem outros nomes também, né? A gente recebe o nome de terapia sistêmica, terapia transpessoal sistêmica, enfim. Os nomes são diversos, mas no final, na verdade, as metodologias são iguais, né? Tanto da constelação quanto da ressignificação. E aí eu falei que te convidei para esse bate-papo, que você trabalha com constelação aqui no Valqueire, né? E eu te conheci através de uma terapia e foi muito bacana. Então, assim, queria muito te agradecer por você estar nesse bate-papo e se apresenta aí para o pessoal, por favor. Bom, então, meu nome é Leidiane Batista, eu sou facilitadora em constelação familiar, eu trabalho com integrar alinhamento energético também e faço acompanhamentos no consultório, justamente juntando todas essas técnicas que eu trabalho, que é o Reiki, que são as terapias multidimensionais, fazendo um apanhado sistêmico, né, para que a pessoa possa identificar todos os traumas e tudo aquilo que a pessoa traz com o tema e com outras crenças, né? Outras crenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida mesmo. Independente de ser uma crença, né, do inconsciente familiar, assim, né? Uma crença coletiva e outras coisas que a gente vai se emaranhando aí na vida. Então, esse é mais ou menos o trabalho que eu realizo e tem as terapias breves, né? Que como a constelação, que é uma terapia breve de um dia, onde você vai no consultório. Aí você tem uma outra abordagem, que aí a gente deixa para uma outra live. Mas é bem interessante, assim, é um trabalho que acaba sendo um trabalho bem completo, né? Porque o que eu percebo é que as pessoas muitas vezes fazem uma constelação. Leide, seu áudio tá travando demais para mim. Eu tô ouvindo picadinhos. Sério? Não sei se como é Mas que tá aí pro pessoal. A minha internet tá boa, não sei o que tá acontecendo. Melhorou? Não sei. Eu tô ouvindo assim, com retardo, sabe? Ah, é? Tá Melhorou? dando falha, ó. O pessoal tá dizendo que tá dando falha. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, então. Bom, vamos tentando. Se a gente vê que não tá dando mesmo, eu saio e a gente tenta de novo. Não tem problema. Tá bom? Falar? E aí, já travou de novo. Ih, Ana, então não sei o que tá acontecendo. Pera, deixa eu tentar mudar de lugar, para de repente ver se... Tá bom. Tá? E aí eu vou dando os dois aqui para quem entrou. Oi, Carlinha! Aí, a fã das lives. Que bom que você tá aqui, conseguiu chegar aqui no horário. Como Maravilha. Que ficou, Ana, agora? Ficou melhor. Ficou melhor? Ah, então vamos tentar. Então, e aí eu tava ouvindo você falando da constelação, né, da base, da questão da família. E é importante até a gente... assim, eu recebo muitos casos, por exemplo... Engraçado que isso veio muito na quarentena, né? Transição de carreira. E pessoas com dificuldade de transição de carreira e não sabiam o porquê que não conseguiam fazer essa transição. E aí, na constelação, você ali naquele movimento, você consegue observar que aquela pessoa tem crenças tão enraizadas nela, que não são delas, né?
coisas que pai e mãe falaram, da questão de somente servidor público é bom, você não pode se tornar uma pessoa autônoma porque não tem futuro, porque o dinheiro vai embora, porque já aconteceu isso comigo e vai acontecer isso com você. E é claro que os pais falam isso no sentido, no intuito de proteção, né? Mas isso acaba internalizando naquela pessoa, enraizando uma crença que não é dela. Então daí vem uma dificuldade muito grande. E no momento que a ficha cai e a pessoa percebe, o cliente percebe que aquilo não é dele, né? É assim libertador, porque sai um peso, não é? Dá uma... Caramba, por que não? E aí a vida dá um deslanche absurdo, né? E assim, são pontos muito legais que eu sempre gosto de falar, porque são transformações muito bacanas. Mas aí, antes da gente começar a falar justamente no que a constelação pode ajudar, vamos falar um pouquinho do que é a constelação em si, como que ela surgiu, né? Como ela começou? Sim, então, a constelação, ela é uma técnica, né, que quem desenvolveu foi um alemão chamado Bert Hellinger. Tá me ouvindo, Ana? Direitinho? Sim, tô te ouvindo, tô bem. Chamado Bert Hellinger, né? E ele observou, ele ficou 16 anos como missionário numa tribo Zulu, e ele observou pontos importantíssimos de como eles se movimentavam, de como que eles, né, respeitavam e como que era a hierarquia deles, com toda essa ancestralidade e tudo mais. E aí ele foi trazendo outros pontos, né? Ele era um psicoterapeuta, então ele foi observando a terapia primal, as terapias familiares, e através do campo morfogenético, que é o campo onde atua a constelação familiar, ele observou e criou a constelação familiar. E o que é o campo morfogenético? É justamente esse inconsciente familiar. É aquilo que a gente traz, além daquilo que a gente traz, né? Porque a gente traz o rosto parecido com a mãe, ou cabelo parecido com o pai, mas a gente traz um inconsciente familiar, que é onde o Hellinger, né, acho que teve uma grande sacada assim, para o mundo, né? Que eu acho assim, que é incrível. Que é onde a gente traz percepções e traz o destino mesmo de toda essa ancestralidade. Então, assim, não importa se você conheceu o seu tataravô, o seu inconsciente familiar traz percepções que esse tataravô teve. Então, né, a gente às vezes monta, por exemplo, uma constelação organizacional de uma empresa que está falindo. E aí o tataravô faliu. Nossa, mas eu nem tive contato com o tataravô. E aí você desbloqueia esse fluxo, porque na verdade a constelação familiar, ela é uma terapia breve, de um encontro só, onde você vai no fato, né, naquilo que aconteceu dentro do sistema familiar, para desbloquear o fluxo do amor, né? Porque a constelação nada mais é do que uma terapia do amor, né? Ela, exatamente, na verdade, porque tudo é amor, né? Então, só que existe um amor adoecido e um amor curado. Então, geralmente, as pessoas estão no amor adoecido, que é honrando aquela família, honrando, de repente, aquele pai que não deu certo, e que não honrando aquela mãe, de uma maneira adoecida, onde você pode honrar e seguir o seu destino, né? Liberar o destino que não é seu, né? Os pesos que não são seus, assim. Então, esse é o básico da constelação, é que você deixe com a sua ancestralidade aquilo que é deles, como destino, e traga força e o amor que nutre, né? Que nutre a alma para que a gente possa, de fato, seguir o nosso próprio destino, né? Porque os nossos ancestrais ficam em paz, a nossa alma fica em paz quando a gente libera os pesos, não quando a gente divide, né? Porque a gente, né, é muito pequeno para dividir pesos com os maiores, né? Porque a constelação... E aí o Hellinger, diante disso tudo, ele observou que existiam 3 leis que eram básicas dentro de um sistema para que ele funcionasse bem. A primeira lei é o pertencimento. Então, de acordo com a constelação, todas as pessoas da família têm direito de pertencer. E o que é isso, né? A lei do pertencimento. Por exemplo, não pode haver nenhuma exclusão dentro desse sistema familiar. Porque a tendência é que, por exemplo, não se fale de um aborto. O aborto, geralmente,
ele é uma exclusão, ou que não se fale de alguém, de um tio drogado, de alguém que de repente, pelo sistema, não poderia pertencer àquele sistema por conta de que não foi, de repente, o bonzinho. Então, ele observou que essas pessoas também têm que pertencer, óbvio. A pessoa cometeu um crime. A gente não está falando a nível, né, jurídico, a nível de sociedade, a pessoa vai ser presa e tudo mais, mas a nível do sistema, essa pessoa ela tem que pertencer a esse sistema. Ela não pode ser um excluído. Por quê? Porque ele observou que os descendentes, as gerações seguintes, começavam a reproduzir esse excluído, para que ele pudesse ser visto. E é fantástico, né, essa lei do pertencimento. Né? Porque ele tem que ser incluído de qualquer forma. Então, assim, de qualquer forma. O sistema vai dar um jeito que ele seja incluído de novo, sendo com ele ou sendo com o próximo. Então, se não consertar aquilo lá atrás, vai ter que consertar lá na frente, não tem jeito. Vai ter que ter esse movimento, né? Exatamente, é fantástico, assim, porque a gente vê muito isso no campo e é incrível, né? Porque o Hellinger, ele costumava falar o seguinte, que é como a lei da gravidade, você não precisa acreditar, mas se você se jogar do 10º andar, você vai cair e vai morrer. Então, assim, que ela serve para quem acredita e para quem não acredita, porque tem gente que fala assim, nossa, mas não acredito nisso, e tá repetindo o padrão, e vai repetir o padrão, porque é o inconsciente familiar, isso atua num campo onde a alma ela precisa ser vista, ela precisa ser incluída. Enquanto esse familiar, essa pessoa precisar dessa inclusão, não for visto e ressignificado, as gerações seguintes vão reproduzindo. E aí, a segunda é a ordem, né? O que é a ordem dentro do sistema? Quem vem antes tem precedência. Então, assim, eu não posso, por exemplo, ser mais do que a minha mãe e não posso ser menor do que meu filho. Porque minha mãe dá, eu recebo. E eu só passo adiante para o meu filho. Porque eu não posso devolver para minha mãe, nem devolver para o meu pai. Porque o que os pais dão, a gente não tem como devolver. A gente só tem como devolver passando adiante a vida. Que é a vida através dos nossos filhos. Então, a gente devolve para os nossos filhos, né? Só que, às vezes, essa ordem ela está invertida. E é aí que causa um monte de problemas. Quando a gente, de repente, está num lugar, está posicionado dentro do sistema, num lugar onde não é o nosso. Onde a gente pode ser, de repente, a mãe do nosso pai, onde a gente está, né, prepotente com relação à mãe ou com pena da mãe. Isso tira a gente do lugar, porque o destino da nossa mãe, do nosso pai, exatamente como foi, e dos nossos ancestrais, coloca a gente num lugar de força muito maior do que quando a gente tem pena, né, deles, ou quando a gente acha que faria melhor. E é muito bom quando entra na ordem certa, né, vamos falar assim, porque a gente começa a entender muito o comportamento dos nossos pais, por exemplo, que a gente não conseguia aceitar, né? E aí entrava num conflito, batia de frente. E não adianta. Eles primeiro, depois os filhos, e assim vai ser. Não adianta a gente querer passar a vez, se tornar os pais, né? Nos colocar naquele lugar que não adianta, que não vai dar certo. E aí começam todos os conflitos, né? Então, assim, a gente começa a entender o comportamento dos pais, os pais começam a entender o comportamento dos pais deles. E até para os filhos, é o que você falou, se coloca numa posição de força, porque começa a entender. Então, começa a se colocar naquele lugar e começa a ter a força de ser aquilo, o filho mesmo. Que ele não precisa carregar que aquilo lá é dos pais, aquilo é dos avós. Né? Então, gente, esse movimento de ordem, assim, para mim, é muito, muito representativo, é muito forte. E é um movimento onde, na verdade, a gente faz esse movimento uma vida inteira, né? Na verdade, porque é um movimento onde você um dia tem um ganho maravilhoso, daqui a pouco você sai um pouquinho da ordem e fala, opa, tô saindo, meu lugar não é aqui. Aí, porque a constelação, eu costumo dizer que ela não é uma terapia, ela é um estilo de vida, né? Porque assim, a constelação... Eu gosto muito de falar que ela é uma filosofia de vida. Exatamente, porque assim,
você o tempo inteiro você fica consciente de que você está no seu lugar, de que você não está no seu lugar, e depois que você internaliza isso, você não consegue mais fazer diferente. Não passar pela sua cabeça em algum momento onde você está saindo do seu lugar e você, opa, estou saindo do meu lugar. Então eu vou voltar para cá. Porque assim, a ordem, ela te ajuda a compreender que os seus pais também tiveram pais e que os padrões vão repetindo. Então, assim, não existe vilão e não existe mocinho, né, dentro da filosofia da constelação familiar. Porque, na verdade, o que existe é um sistema que precisa ser visto, um sistema que precisa ser ordenado, aonde você procura a sua posição dentro do sistema, e essa posição é muito mais leve, né? Então, quando você deixa o filho ser filho, ele tem a tendência a chegar muito mais longe, porque ele não tem o peso, né, de ter que carregar o seu destino, ou aquilo que você... ou o destino dos antepassados. Então, assim, você deixa fluir, né? Como um rio, simplesmente flui, né? E é muito libertador, exatamente, libertador. E, assim, a terceira ordem, a gente falou do pertencimento, né? Falou da ordem, e é a lei do equilíbrio. Que é um pouco disso que eu falei também. Porque, na verdade, é o dar e o receber. Então, assim, os pais dão, os filhos recebem. E não tem como os filhos devolver para os pais, porque seria uma prepotência muito grande. Então, os filhos, eles devolvem para os filhos. E essa relação de equilíbrio entre o dar e receber, ela serve para todas as relações, não só para as relações entre pais e filhos. Entre relação de casal, entre relação de amizade, qualquer relação precisa estar equilibrado entre o dar e o receber, onde... Quando é bom, né? O Hellinger fala, quando é bom, você dá e o outro dá mais. E aí o outro dá mais e o outro dá mais. Para que se equilibre, cada um, né, queira sempre dar mais. É uma cooperação para encontrar o equilíbrio. E para menos, quando um dá menos, o outro dá um pouco menos, mas não tanto, para que acabe. Porque a intenção de quando dar menos é que cesse. Então, assim, um dá menos, o outro retribui com um pouco menos, só que não com tanto quanto na hora que a gente vai dar e que é bom, né? Porque quando a gente vai dar e é bom, a gente tenta fazer um equilíbrio maior, a gente tenta doar mais, entendeu? E assim, quando a gente tá no mesmo nível, por exemplo, numa relação de casal, quando um dá menos e um dá mais, né? Dentro da alma daquele que recebeu muito, ele precisa ir embora, porque a alma precisa ter dignidade de poder retribuir. Se ela não tem dignidade de poder retribuir, ela tem que ir embora. É aquilo assim, a mulher e o homem. A mulher dá um pouquinho, se o homem recua, a mulher também vai recuar. Se a mulher dá um pouquinho, o homem dá um pouquinho, a mulher recua, o movimento é de recuo também. Agora, se os dois ali se doam um pouco, né, é sempre o trabalho em conjunto. É justamente o dar e receber. Sim, exatamente. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo, porque toda relação você tem que aprender, né, essa relação entre o dar e aprender a receber também, né? Porque senão você acaba anulando de alguma maneira, né? E com relação aos pais, por exemplo, por que os filhos saem de casa, né? Justamente por isso, porque eles já receberam tudo, então eles não têm mais como retribuir, então eles precisam sair de casa, por isso que os filhos fazem esse movimento. E geralmente os filhos que não saem são filhos que acham que não receberam tudo. A gente vê isso muito no campo da constelação, quando a gente abre, que os filhos que estão ali e tudo mais, são filhos que ainda acham que precisam receber mais desses pais. E tem uma relação de dependência ainda muito grande. Né? Sim, não conseguem exatamente. ainda dar o pontapé aí para viver a própria vida. Sim, exatamente, porque acha que não recebeu tudo, né? Então, assim, eu vou ficar aqui porque minha mãe ainda tem que me dar mais um pouquinho, porque ela não me deu tudo. Porque meu pai ainda sente que os pais ainda estão devedores, né? Dentro dessa relação, né? E aí, quando percebe que pai e mãe são a origem, já deram a vida. Que é o mais importante, né? Exatamente. Então, agradeça pela vida que eles te deram e é isso. Vida que segue, né? Cada um agora criando o seu próprio sistema ali. E aí a gente falando dessa coisa do sistema todo,
é importante a gente comentar que não é só a família em si, é um sistema social em vários lugares. Então, às vezes, você não consegue ter uma boa relação no trabalho, talvez porque lá na sua família, né, tá tudo interligado. Então, assim, viver em sociedade tem uma ligação muito grande de como você tem a sua estrutura familiar formada, né? Como você se inclui dentro da sua família. Então, isso mostra muito que, às vezes, algumas deficiências, algumas dificuldades que as pessoas têm no ambiente de trabalho, por exemplo, de socialização ou de hierarquia, principalmente, está muito ligada à questão da ordem lá na família, né? Então, assim, essas ligações são muito bacanas e quando se descobre isso, é fantástico, né? Dá um clique, assim, na vida. Bingo. Exatamente, total. porque muitas vezes, na verdade, quando você olha para um chefe, por exemplo, você está vendo a mãe ou está vendo o pai. E aí você acaba tendo conflitos que não são conflitos daquele lugar e que não são conflitos porque você atrai, né, aquilo que você está precisando para aquele momento, para que você reconheça o seu próprio sistema, né? Então você entra em alguns conflitos que, na verdade, são conflitos familiares, né? Você está o tempo inteiro dentro desse inconsciente, né? A própria relação de casais, muitas vezes o homem procura a imagem da mãe ou o comportamento da mãe na esposa. Ou a mulher procura no homem o comportamento do pai. E tá tudo fora da ordem, tá tudo errado, porque aquela pessoa é a esposa, aquele homem é o marido, não é o pai, não é a mãe. E aí vai ter conflito, gente, não adianta, né? Porque quer colocar no lugar o que não é, na verdade. Né? Então, não adianta que não vai ter um relacionamento como deveria ter. Então, se isso não for ajustado, se isso não for entendido, sinto muito, não funciona. Se essas 3 leis que você comentou agora não estiverem bem definidas, vai ter conflito. Vai ter dificuldade. Sim, em qualquer relação. Vai ter conflito em qualquer relação, porque essas 3 leis, assim, elas são básicas para a vida, né? Para a vida, para qualquer... Quando você começa a se colocar dentro disso tudo, assim, dentro do seu lugar e tudo mais, você começa a receber da vida muito mais, você fica mais inteiro para a vida. Então, a vida começa a te retribuir com mais plenitude e com um preenchimento interno que não tem nem como explicar, né? Porque a constelação em si, ela já não é uma coisa fácil de explicar, porque ela é uma técnica maravilhosa, mas você tem que experimentar, porque nada do que a gente falar aqui vai chegar aos pés do que é uma constelação familiar. Porque então, mexe com conceitos biológicos, psíquicos, para quem acredita, né, vai até na questão espiritual, para quem não acredita, a gente pode falar na filosofia, mas é muito difícil realmente de explicar o que é, né? Exatamente, porque ela atua num campo muito sutil, num campo da alma. Então, assim, né, o movimento que é feito dentro de uma constelação familiar, ele é um movimento que você leva para a vida e que reverbera em toda a sua família, muitas vezes. Porque como é uma grande teia, né, acaba que se você mexe em um, os outros também começam a terem que se mexer, né? Então, se você está num lugar que não é o seu, você está num lugar lá totalmente diferente do que seria o seu lugar. E aí você simplesmente se realoca. As outras pessoas, e às vezes fica ruim para algumas pessoas também. Isso também acontece. Porque as pessoas vão ter que olhar para aquilo que elas também estavam protelando. Incomoda, então, às vezes, exatamente, incomoda. E o inconsciente familiar vai fazer o quê? Vai tentar te resgatar. Mas não porque as pessoas são ruins, mas é porque você está saindo do bando. Então, como que você está saindo do bando? As pessoas vão... Aí, de repente, você começa a se deparar com... Nossa, mas você está diferente. Nossa, mas esse negócio que você está fazendo não é bom, não. Porque você começa, de fato, a olhar mais para você e a realmente se distanciar daquilo que é ruim dentro... Não ruim, né? Porque não existe ruim nem bom dentro do sistema. Mas daquilo que está te adoecendo. Mas que não faz tão bem. Exatamente, daquilo que está te adoecendo de alguma maneira, que está te impedindo de fluir de alguma maneira. Porque o que você leva, depois que você ressignifica, depois que você pode olhar, né, tudo isso de uma outra maneira, o que você leva é a força desse sistema, né, e o amor
que gera dentro desse sistema, compreendendo que cada um é da maneira que pode ser e cada um pode estar onde pode estar. Então, assim, quanto mais você internaliza isso, mais você pode seguir, né? Porque muitas vezes os sistemas, as pessoas estão juntas e estão ali unidas, né? Emaranhadas por conta de culpa. E muitas vezes, quando você vai libertando essa culpa, liberando todos esses destinos, você pode caminhar. E aí você pode, de fato, porque internalizar o pai ou internalizar a mãe não é almoçar todo domingo com ninguém. Não é disso que a gente fala na constelação familiar. Muito pelo contrário. Às vezes, quando você internaliza de verdade o pai ou a mãe, você pode seguir. Sim, mais tranquilamente para o seu próprio, sem culpa, para o seu próprio destino. E isso é maravilhoso, né? Assim, eu sou uma apaixonada pela constelação. Assim, acho que Ana também, pelo que é. Porque a constelação, ela realmente, assim, ela mudou a minha vida e cada vez que eu constelo, a cada vez que eu vejo no campo da constelação, que a gente faz um workshop, ou então que eu trabalho com bonecos, agora tem os bonecos flutuantes, que é maravilhoso, assim, eu tô apaixonada. E, assim, a cada vez que a gente vê um movimento e vê como que a alma só quer amar, né? Amar todo mundo, poder amar, né? E é incrível isso, é incrível. É porque até a gente estava falando da coisa do incomodar, é no incômodo que a gente consegue evoluir, porque a gente sai da inércia. E aí entra um conflito muito grande, porque assim, caramba, eu tô querendo ir, mas incomoda, né? E esse movimento ainda é doloroso, é difícil, mas é muito importante. Então, assim, eu considero a constelação uma das terapias, é o que você falou, ela é de um dia, né? Mas eu acho muito profundo, porque vai lá no iniciozinho, né? E incomoda, dói muito quando a gente olha para nossa realidade e cai uma ficha e, enfim, mas depois daquilo vem toda a alegria, né? Vem todo o amor, né? Que a gente fala muito na constelação familiar. Então, realmente é lindo. E é o que você falou, a cada constelação que você faz, a cada constelação que eu assisto, eu não preciso ser constelada. Às vezes eu participando, eu dentro daquele campo, ou eu constelando uma outra pessoa, aquilo vai reverberando durante muito tempo. Então, em algumas situações, eu não preciso ser a constelada, mas eu me coloco naquela situação e fico, caramba, eu não tinha pensado dessa forma. Então, realmente, é aquele trabalho que você fala diário, né? Não é uma terapia, é uma filosofia de vida mesmo, que você leva aí para todos os dias. Exatamente, assim. É mágico mesmo, e é o que você falou. Isso, às vezes, é doloroso, porque nem todo mundo está preparado para se deparar, às vezes, com coisas que são doloridas e aceitar, e falar, ok, eu aceito, porque dentro de um sistema isso foi o que dava para ser, de acordo com a consciência de cada um, e ok, vamos seguir. Então, muitas vezes, né, o cliente não está preparado. Tem muita gente porque a constelação ela é uma cirurgia. Ela é cirúrgica. Então, tem muita gente que ainda não está preparada para uma cirurgia. Então, vai em outro médico que não vai, de repente, te passar uma cirurgia, vai te dar um remédio. Então, assim, porque a constelação ela não trabalha com esse tipo de adorno, né? Ela é cirúrgica, ela vai lá e ela é precisa no ponto que tem que ser. Então, e você pode levar qualquer tema. Você pode levar um tema desde a sua relação com o dinheiro, porque a gente fala muito sobre família, mas, na verdade, você pode levar qualquer sintoma, qualquer tema, porque a gente vai olhar esse sintoma ou esse tema, que pode ser uma relação de casal, ou pode ser uma prosperidade, ou pode ser por que você, né, gasta demais, ou qualquer coisa. Só que a gente vai colocar isso dentro do sistema familiar, para ver aonde que está o bloqueio, aonde que, na verdade, esse fluxo de amor foi interrompido, para que ele possa se restabelecer. Entendeu? Então, assim, o que é bom deixar claro também é que então a constelação familiar é um milagre. Você faz a constelação familiar e sai voando. É bom deixar claro que também... Se fosse assim, eu estava feliz.
Mas não é assim. Primeiro, qualquer trabalho terapêutico, né, o cliente ele tem que estar muito predisposto àquilo, a receber aquilo, a ir com o coração aberto, a realmente querer ressignificar, querer sair do lugar que ele está para poder, né, ir para um outro lugar. Então, assim, tudo depende muito da disponibilidade da alma daquele cliente, tudo depende muito de um monte de coisa, né? Porque a constelação ela vai trazer, vai revelar o campo, ela vai revelar o que está no inconsciente, o que está escuro, o que está ali em segredo, mas o que você vai fazer com aquilo é uma decisão sua. Exatamente. Porque, assim, se você for numa constelação e de repente falar, não, mas eu quero continuar nesse lugar, que não adianta o que o constelador vai dizer para você. Porque a constelação... Assim, pelo que eu vejo dentro do campo, a constelação já faz um movimento, mesmo que a pessoa não esteja totalmente pronta. Mas o movimento vai ser muito menor do que aquela pessoa que está realmente com o coração aberto para aquilo, né? Então, assim, é bom a gente não trazer também essa coisa do milagre, né? Porque aí exatamente. Assim como qualquer outra terapia, que eu sempre falo, não adianta a gente estar ali, porque quem faz o trabalho é o cliente, é o paciente, é quem está ali sendo constelado ou recebendo a terapia. Nós somos nós somos os intermediadores, a gente faz o trabalho e se vai funcionar ou não depende muito da pessoa. Foi exatamente isso que você falou. E aí a gente está falando dessa coisa de mágica. Para quem não sabe, gente, a constelação familiar, ela é... Dentro do sistema do SUS, ela é considerada uma terapia complementativa das terapias práticas, né, da medicina tradicional. Então, assim, hoje em dia, ela é reconhecida pelo sistema de saúde, já está espalhada em mais de 55 países, para o pessoal não achar que é mágica ou que mexe a nível espiritual. Não, não é. Né? Tem todo um lado da psicologia também envolvido, né? Então, assim... Não é mágica, apesar de ser mágico, maravilhoso, mas exatamente. Não é mágica. É realmente uma terapia reconhecida e faz parte da nossa vida. Então, quem não foi constelado ainda, e é uma experiência muito bacana. E você começou a falar, Leide, de quando, em casos que a gente pode usar constelação. Eu já citei aí da transição de carreira, de relacionamento, e você também falou da questão do dinheiro, né? Tem muita gente com dificuldade de que não consigo guardar dinheiro, não sei porquê, cada vez que eu recebo mais eu gasto mais, né? Ou então de achar que, caramba, eu já tenho aqui, sei lá, 40 anos e eu ainda estou na asa dos meus pais, eu não consigo andar para frente, o que me impede? Né? A questão da prosperidade também. Caramba, não sei o que eu faço na minha vida, para que eu surgi, eu vim aqui para quê? Então, assim, o que mais que a gente pode usar a constelação? Você que faz bastante aí, o que você vê muito das pessoas, a necessidade das pessoas? Então, não tem uma necessidade específica, né? Porque hoje, como eu já te falei, assim, hoje tem as constelações organizacionais, então, assim, a empresa está falindo. E a pessoa faz uma constelação para aquela empresa que está falindo. E a pessoa tem um sintoma, tem um câncer, tem qualquer coisa, a constelação ela pode atuar. Leidiane, a constelação pode, então, você faz uma constelação e a pessoa se cura. Não, a constelação ela vai atuar dentro do sistema de acordo com aquilo que o sistema está disposto a receber. Então, assim, porque a constelação ela não mascara nada. Ela simplesmente é um campo onde a gente revela. Então, a constelação hoje em dia ela já está no judiciário, em algumas comarcas, e é incrível a constelação hoje em dia no judiciário, entendeu? Porque ela está trazendo muitos benefícios com relação até a questão mesmo de pensão, de casal e tudo mais. Já tem alguns lugares, eu agora não sei exatamente qual é o lugar, assim, que diminuiu em mais de 80% os casos de volta dos processos por conta das constelações, porque as pessoas conseguiram, né, porque montavam os campos e as pessoas, nossa, então, porque aí a vítima vê que não é vítima dentro do campo, e aí vê que o outro também não é o malzinho, e aí que a outra não é a boazinha, que não tem isso. E é simplesmente um campo sistêmico, onde não existe vilão nem mocinho.
é um sistema, é uma teia. Então, é uma teia onde você vai atraindo aquilo que você precisa para aquilo que você precisa moldar, né, em você e tudo mais, assim, né, como tudo, né, porque independente da constelação, a gente atrai inconscientemente aquilo que a gente precisa para aquele momento, né, então nada tá fora da gente, é tudo, então não tem jeito, a gente tem que resolver tudo dentro. Então, assim, eu sou uma apaixonada pela constelação e eu acho que todo mundo deveria fazer a constelação pelo menos uma vez na vida. Também, ela tá assim, constelação é tudo de bom. A Val que é tudo de bom, né? A Val é incrível. A Valquíria ficava no meu ouvido já há um tempão assim, ó, vai pra constelação, vai pra constelação, vai pra constelação. Eu fico, não, eu só quero ser constelada, eu não quero fazer constelação, não. Não, faz a constelação, vai, faz esse curso, não sei o quê. Então, assim, Valquíria é responsável. Olha aí. Valquíria é. Não, apaixonada pela constelação agora. Porque depois que você conhece a constelação, que você experimenta uma constelação, né? E que você começa a ver que a sua alma realmente começa a encontrar um lugar que é dela, isso não tem preço, eu acho, né? Assim, porque é uma plenitude de alma, né? A constelação é te colocar no lugar, porque é como, né, quando você, de repente, eu já vi um exemplo muito bacana, quando você entra numa casa e o vaso tá na sala, né? E aí o fogão tá na sala. E aí é simplesmente isso, a constelação é pegar o fogão, colocar na cozinha, colocar o sofá na sala, né? Realocar as coisas de acordo com os locais que as pessoas precisam estar, né? Para que tenham mais força, para que tenham mais prosperidade, para que não experimentem sintomas a todo momento, porque o sintoma, ele vem de uma emoção, então, que vem de um inconsciente. Então, assim, todo sintoma, ele tem uma base, e olhar para isso, né, para o sintoma dentro da base, é fantástico. E a partir do momento que você descobre a causa, né, da sua dor, do seu sintoma, você não sente mais aquilo. E às vezes, é o que eu falo nas terapias, as nossas dores físicas vêm de dentro, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, quando você cura a sua emoção, quando você cura aquele sentimento que estava te trazendo aquele dano, você cura a sua dor física, né? E às vezes eu digo dor física, mas pode ser também uma dor, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade muito grande. Então, assim, se cura, né? A dor é curada. Realmente isso não tem preço. Agora, Leide, vamos falar das técnicas, né? Eu pessoalmente uso a dos bonecos, porque eu trabalho junto ao bioalinhamento também. Então, eu gosto de atender com os bonecos. Inclusive, nessa quarentena facilitou muito a questão de ser à distância, né, online. Para quem não sabe, gente, a constelação pode ser feita à distância, sim, tá? Não precisa ter bonequinho, gente. Pode ser esmalte, pode ser batom, pode ser post-it, pode ser borracha. Outro dia eu estava comentando até com uma amiga que ela falou assim, não, que eu quero ir. Eu falei, não, eu vou fazer uma constelação agora e tal. Mas a pessoa não tem bonequinho. Eu falei, não, mas ela tem esmalte. E funciona. Então, assim, não precisa, gente, ter uma estrutura, tá? E eu sei que você trabalha com constelação em grupo. Então, fala um pouquinho como é, explicar para o pessoal. Então, a constelação em grupo, como que acontece, né? O cliente leva um tema, que pode ser o que a gente já falou aqui, só que ao invés de mexer com bonecos, como na individual, ele vai chamar os representantes, as pessoas que estão ali dentro daquele grupo, lembrando que a constelação, ela é fenomenológica, né? Então, assim, um grupo não se forma à toa, geralmente é por ressonância. Então, assim, eu tenho um problema... tô morrendo de vergonha desse pessoal aqui. Mas geralmente aquele pessoal que está ali também, em algum nível, tem o mesmo problema, numa mesma equivalência. Então, assim, aí a pessoa escolhe alguém para representar ou o sintoma, ou o órgão, ou o dinheiro, porque não importa. Uma pessoa pode representar qualquer coisa. E aí vai chamando os outros representantes para representar a mãe, o pai, todo mundo que faz sentido naquele momento dentro do sistema. E através do campo morfogenético, as pessoas começam a se movimentar, né? E aí que é o incrível, né? E que as pessoas às vezes confundem. Porque muitas vezes você vê a mãe, que é uma pessoa que o cliente nunca viu na vida, se comportando como a sua mãe.
E aí você fala, meu Deus, não é possível, como é que pode? Tô vendo minha mãe aqui na minha frente. Exatamente. Eu ouço isso demais, assim, dos clientes, assim, meu Deus, mas falou igualzinho meu pai, não é possível, e é uma mulher, às vezes. A forma de falar é a mesma, e não é teatral, realmente é impressionante. Porque a constelação ela não é um teatro, né? Tanto que a gente tem que respeitar o que o campo revela, independente do cliente gostar ou não, porque não é um teatro. Então a gente simplesmente abre um campo e revela. Então o cliente ele vai escolher as pessoas que ele bateu o olho. Aquela ali vai ser minha mãe. Pode ter certeza que aquela ali tem uma equivalência, né, inconsciente daquela mãe e tudo mais. E a gente vai trabalhando esse fluxo. E os participantes vão se movimentando, né? E aí com frases, com alguns recursos, a gente vai desbloqueando o fluxo de amor que foi interrompido entre os filhos e a mãe, entre um antepassado, o bisavô. E assim, lembrando que a gente não está trabalhando dentro da constelação com o espírito do avô, do bisavô, ele não vai puxar o pé de ninguém, não é nada disso. O que a gente tem medo disso, né? De achar que vai vir espírito. E não tem nada, absolutamente nada a ver. Nada a ver, não tem nada a ver com isso, porque é por conta do campo morfogenético, onde a gente está no inconsciente familiar do outro, né? Onde se formou um campo. Então, assim, o que a gente vai fazer é deixar, na verdade, às vezes que o morto morra, né? Porque a gente fica fazendo com que o morto viva dentro da gente o tempo todo. Então, assim, o que a gente faz é ir no fato. O que aconteceu com esse avô que está reverberando em você agora? Desbloqueia o fluxo e segue. Então, assim, não tem nada a ver com o espírito do avô que está ali, que vai puxar o seu pé. Então, fiquem tranquilos, porque a constelação não é isso. A constelação é um desbloqueio do fluxo de amor. E é isso que a gente faz no workshop, que é lindíssimo, né? Assim, todo workshop que eu faço ou que eu participo, eu fico assim, apaixonada, porque quando você vê que as pessoas só querem se amar, né? As pessoas só querem o amor. O filho só quer o amor da mãe, só quer o amor do pai, por mais que isso esteja mascarado, né? Atrás daquelas coisas todas de raiva e tudo mais. Então, assim, o cliente leva um tema, só que o tema dele geralmente está aqui atrás disso tudo que está aqui na frente, escondendo isso aqui, né? Porque isso aqui são os temas e aqui é o principal. Está escondido, geralmente, né? Escondido dentro desse sistema, que simplesmente está com bloqueio de amor. Está em desordem, tá... Exatamente. A própria desordem é um bloqueio de amor, né? A própria desordem é um bloqueio de amor, porque, na verdade, você não deixa que o amor flua e te atravesse. Então, gera uma desordem dentro desse sistema, né? É maravilhoso. Leide, uma delícia o bate-papo. O pessoal que entrou aí, tem gente falando que a Val já constelou e foi maravilhoso, que foi um momento muito legal na vida. Então, assim... Eu não olho os comentários, porque senão eu me perco. Aí eu fico só tem muita coisa. Então, assim, dizer, né, mostrar para o pessoal que, mais uma vez, existem outras formas da gente descobrir o porquê daquela dor, o porquê da nossa vida estar empacada, o porquê... Assim, mais uma forma da gente descobrir isso tudo. Ó, ela tá falando aqui, olha o meu... Oi, Soraya! Que bom que você chegou! Paz, tá dizendo aqui, olha o meu comentário. É a Patrícia, minha conhecida de só assim uns 20 anos de amizade, minha conhecida de... Não, já deve ter sido constelada aí. Então, assim, gente, quem não foi ainda, faça pelo menos uma vez, porque... Ah, não, eu tô super bem, eu não preciso de nada. Ok, vai assistir, porque é lindo. O movimento é lindo. Você não precisa ir lá para ser constelado. Não, tô bem, tô ótimo, não sei o que, tudo bem. Mas pelo menos participa de uma que você vai ver, assim, o movimento. E, gente, é uma sensação de amor. Quando eu falo, assim, na última sessão que eu fui constelada, foi um dia de amor. É maravilhoso. As pessoas, você vê no rosto das pessoas uma leveza, uma entrega e uma sensação de, enfim, é muito bom. Então Sim, e só lembrando que as pessoas que assistem,
elas também estão constelando, né? Porque elas pegam carona justamente por conta do campo fenomenológico. Então, assim, como todo mundo está ligado ali, acaba que a pessoa também pega carona e também constela uma parte sua. Então, assim, é só benefício assistir uma constelação, participar. Muito bom. Leide, muito obrigada. Vou deixar o seu contato aqui para quem quiser participar. Eu não sei, você ainda está fazendo os círculos de constelação? Como é que está sendo? Workshop? Então, no momento não. No workshop eu não estou fazendo no momento, né? Até por conta de que a constelação é muito calorosa. Então é complicado não ter um abraço ou não ter um choro, uma lágrima. Eu não sei como que eu faria dentro disso, né? Por conta dessa pandemia. Então, eu estou esperando um pouco mais para, de repente, mais para o final do ano, para eu começar, para a gente fazer alguns movimentos, assim, sistêmicos, porque é muito importante, né? Em grupo, nós somos mais fortes, né? Isso é bem legal. Muito obrigada, Ana, por esse convite. Deixa eu agradecer o pessoal. Deixa eu tirar uma foto aqui nossa. Ah, peraí, deixa eu me ajeitar. Ai, gente, eu e o celular, não, peraí. Foi. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aí no nosso bate-papo. Um beijo para vocês. Val, muito obrigada pela sua contribuição. Eu já falei para você, né? Sempre muito bom. Débora, que chegou agora, depois assiste Débora, aí. Eu vou deixar salvo no Instagram, no IGTV, no Facebook, tá lá no Telegram, no YouTube. Então, assim, vale a pena, gente. Deixa eu só mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, eu te honro, eu te amo. Minha mãe também tá aí dizendo que eu sou linda. Obrigada, Ana. Um beijo pra você, tá? Tudo de bom. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Boa noite.